Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Como Programar em Java Passo a Passo para Iniciantes. Aí está a nossa aula de número 8, totalmente grátis para vocês. Antes de começar a aula, eu só queria dar uns recadinhos bem rapidinho. Gente, antes de você compilar os seus programas em Java, para que você possa acompanhar essas nossas aulas, você tem que instalar o Java no seu computador. Muita gente tem um erro dizendo Java C não pode ser compilado, tal, 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 né? É, então é assim, ó, assista aqui no nosso canal do YouTube as aulas 11 e 12, que você vai descobrir onde baixar o Java e como instalar ele certinho no seu computador para que você possa acompanhá-los. Outra dica nas minhas vídeos, muitas vezes eu coloco algumas informações na vídeo, umas mensagens na tela. Perceba essas mensagens, que às vezes elas são importantes para vocês. Muita gente me pergunta onde que eu encontro mais videoaulas. Nas vídeos eu mostro o endereço do meu site, que é o www.videoinformatica.com.br. Para quem não quer aguardar o lançamento de videoaulas grátis, você pode adquirir por um valor justo as videoaulas no meu site. Tá? Outra novidade é que eu baixei de 10 mil visualizações para 5 mil visualizações. Para quem está chegando agora e não sabe, é o seguinte, pessoal. Eu combinei com o pessoal aqui do YouTube que se vocês divulgarem os meus vídeos, cada vez que você divulga, cada vez que você clica no botão joinha aqui embaixo do meu vídeo ou aqui em cima do vídeo, do botão joinha, aquele botão gostei, né? Isso ajuda a aumentar as visualizações dos meus vídeos. Isso quer dizer que mais e mais pessoas vão estar assistindo e vão estar aprendendo. Se vocês divulgarem, essas visualizações aumentam e a cada 10 mil visualizações eu coloco um vídeo novo grátis de Java aqui para vocês. E a novidade é que em vez de 10 mil visualizações, a pedido do pessoal aí, eu estou baixando para 5 mil visualizações, para facilitar para vocês, para que eu coloque cada vez mais vídeos aí para vocês mais rápido. Tá joia? Uma outra coisa que eu queria dizer eu estou comprando, já é o meu quarto microfone, eu estou investindo aí para que os vídeos fiquem com áudio melhor, sem ruído, para que as vídeos fiquem melhores para vocês assistirem, tá? Outra coisa até o dia 24/12/2012 eu estou fazendo uma promoçãozinha aí para vocês, que se vocês comprarem no meu site a videoaula de 1 a 23, vocês ganham mais 6 videoaulas grátis, tá? Bom, pessoal, desculpa tomar tanto tempo de vocês. Assistam agora a videoaula número 8 e nos encontramos daqui a 5 mil novas visualizações. Olá, pessoal. Este é o curso sobre os segredos nunca ensinados de como programar em Java, tudo o que você gostaria de ter aprendido e nunca encontrou em lugar algum explicado de maneira tão detalhada. Essa é a nossa aula número 8. Eu vou continuar nossa explicação falando um pouquinho mais sobre as variáveis, tentando esclarecer um pouco mais o conteúdo da aula passada. Vamos falar também sobre a memória do computador e clarear tudo aquilo que a gente falou na aula passada para que nada fique com dúvida. Vamos lá? Bom, vamos abrir aqui. Antes disso, antes de abrir o nosso sistema, deixa eu voltar aqui para o nosso slide e mostrar para vocês aqui, ó. Na aula passada eu falei sobre a memória do computador, sobre a memória RAM. A memória RAM, aí eu peguei aqui uma imagem só para deixar claro para vocês. Quando você abre o teu computador, você vê esse componentezinho aí, essa peça. Isso aí é a memória RAM do computador. Na aula passada eu havia explicado a memória RAM dessa maneira. Ou seja, a memória RAM ela é dividida em compartimentos, como já foi falado. Aqui nós temos 10 compartimentos, tá? Numa memória RAM, esses compartimentos são como pastas do computador, onde você pode armazenar alguma coisa lá dentro. Tá? Na aula passada a gente falou sobre a variável nome. Tá? É como se eu tivesse dado ao endereço de memória número 1 aqui o nome
para que eu não chame de endereço número 1, eu vou chamar essa pasta de nome. Bom, esse outro endereço de memória aqui se chama, eu chamei ele de idade, tá? E dentro de uma pasta eu posso colocar dados, tá? Vamos entender a memória RAM como pastas. Então, dentro da pasta nome, eu coloquei uma informação lá dentro, que é Gilson Alves de Oliveira, que é um tipo string, ou seja, a pasta nome ela é do tipo string, tá? String quer dizer que é o tipo de informação que eu posso colocar dentro da pasta nome. Então, o string quer dizer que eu posso gravar letras e números, tá? Em idade, eu defini ela no meu programa, essa pasta aqui, sendo do tipo int, ou seja, do tipo inteiro. Então eu posso gravar dentro dela só números. Bom, para deixar um pouquinho mais claro, vamos abrir o nosso programa da aula passada, só para a gente dar uma relembrada. Vou pegar aqui arquivo, abrir. Então está aqui o nosso programa. Vou maximizar ele aqui, deixar a tela grande, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Bom, quando eu escrevo isso aqui no meu programa, ó, string, espaço, nome, ponto e vírgula. Quando a gente compila o programa, o nosso compilador, quando ele passar por essa linha aqui, ele vai dar um nome para um endereço da minha memória. Então, eu não vou mais chamar esse endereço aqui de número 1. Ele vai ter um nome, vai se chamar nome. É como se essa pasta aqui, o nome dela fosse o nome. Essa outra pasta aqui, o nome dela é idade. Bom, quando eu faço... Vamos esquecer, eu vou apagar essas linhas aqui de baixo só para vocês não confundirem. Vou aumentar um pouco a letra aqui para ficar mais visível. Bom, quando eu escrevo isso aqui ó, no programa, nome... Entenda esse sinal de igual aqui como sendo recebe. Então, nome recebe Gilson Alves de Oliveira. Ponto e vírgula. Quando eu escrevo isso aqui, o compilador passa por essa linha, vem aqui e cria na memória essa pastinha chamada nome. Ela vai estar vazia. Quando ele chega nessa linha aqui do programa, ele armazena dentro da pasta nome essa informação que eu coloquei aqui. Ó. No caso é Gilson A. Oliveira. Só simplifiquei aqui porque não cabe nesse quadradinho aqui. Então simplifiquei o meu nome, Gilson Alves de Oliveira. Bom, por que que eu... Então aqui eu só estou dizendo assim, ó, na pasta nome... A pasta nome recebe essa informação aqui. Tá? Eu tô jogando dentro da pasta nome esse valor. Eu poderia colocar o que eu quisesse aqui, ó, vídeo informática. Tá? Poderia escrever o que eu quisesse. Eu coloco qualquer tipo de dado dentro da minha pasta. Se eu fizer isso aqui, ó, aí eu já vou explicar para que a gente faz isso. Int idade. Quando eu digito int espaço idade no meu programa, o compilador vai fazer o quê? Ó? Primeiro ele cria o nome, aí quando eu faço int idade, ele vai criar a pasta idade, ele vai procurar um endereço de memória aqui que não esteja ocupado e vai nomear ele como idade. Tá. Quando eu escrevo daí idade, recebe, entendo, leia sempre o sinal de igual como sendo recebe. Idade recebe 30, ponto e vírgula. Salvo. Quando o compilador passar por essa linha aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar ó, dentro de idade o conteúdo 30. Bom, a gente já vai ver para que a gente usa tudo isso aqui em nosso programa. Tá? Eu vou dar um exemplo para deixar isso bem mais claro.
Esses dados aqui, ó, foi o programador que... eu não estou criando meu programa aqui, então automaticamente eu quis criar um programa assim, ó, que tenha uma pasta chamada nome e que tenha esses conteúdos aqui. Tá? Eu defini assim. Então, sempre que eu executar o meu programa, ele sempre vai colocar vídeo informática escrito dentro da pasta nome e o número 30 dentro da pasta idade. Esse programa é bobo, ele só faz isso. Tá? Vocês já vão entender um pouco mais. Vamos pegar a calculadora do Windows aqui. Então, olha só. Pessoal, para que a gente usa variáveis em nossos programas? Tá? Então, olha só. Quando eu pego a calculadora do Windows e eu coloco aqui, ó, 2 mais 5. Veja que o 2 sumiu, certo? Como é que o computador ele precisa armazenar aquele valor que você digitou inicialmente, que é o 2, e ele precisa armazenar em algum lugar esse número 5 que você digitou depois. Para quê? Para quando eu apertar o sinal de igual, ele saiba buscar em algum lugar do teu computador qual foi o primeiro número que você digitou e qual foi o segundo número que você digitou, para ele calcular esse total quando eu apertar no botão igual aqui. Então é para isso que a gente utiliza as variáveis, para ir armazenando as informações temporárias que o usuário vai digitando enquanto ele está usando o programa. Ou alguma informação que a gente precise armazenar temporariamente no programa para fazer algum cálculo, alguma operação. Vocês já vão entender. Então, ó, quando eu apertar em igual aqui, ele vai me dar o resultado 7 lá. Tá? Como que funciona isso no programa? Olha só. Vou apagar todo esse programa aqui e vou colocar aqui, ó, int, que é um valor 1. Então, o que o programa vai fazer quando ele executar essa linha aqui? Ele vai fazer isso aqui na memória do computador. Ó. Ele criou uma pasta para mim chamada valor 1, que está dentro... Então, o endereço de memória 1 agora se chama valor 1. Tá. Quando eu colocar aqui, ó, valor 1 recebe 2. O que o computador vai fazer? Opa, vamos fazer diferente aqui. Vou criar outra variável. Valor 2, que é essa aqui. E vou criar aqui total. Então eu criei, isso aqui é como se eu criasse 3 pastinhas na minha memória RAM. Olha lá, criou a variável total no endereço de memória 6. Eu coloquei no endereço de memória 6 aqui como exemplo para vocês entenderem que, digamos que o endereço de memória 3 está ocupado, o 4 está ocupado, o 5 está ocupado. O computador ele vai colocar a tua variável num endereço que não esteja ocupado. Então é aleatoriamente, ele procura os endereços na memória que não estejam ocupados e vai lá e cria para você. Então ele criou o total aqui no espaço 6. Bom, agora eu vou dizer assim, ó, eu estou criando esse programa, o meu programa já criou 3 pastinhas para mim na minha memória RAM, que eu posso armazenar agora informações dentro dessas pastinhas. Então dentro da pastinha valor 1, eu vou colocar o número 2. Então o computador vai fazer isso aqui, ó. Colocou o número 2 na pasta valor 1. Em valor 2, eu vou colocar o número 3. O computador vai fazer, vai jogar lá o número 3 na pasta valor 2. Agora, seria legal que o total recebesse o conteúdo que existe dentro de valor 1 e somasse com o conteúdo que existe dentro de valor 2. Ponto e vírgula, salvo. Agora o meu programa está tendo uma utilidade. Olha só, eu estou dizendo aqui, ó, total recebe
o que tiver dentro da pasta valor 1 e some com o que tiver dentro da pasta valor 2. Tá? Então, olha só. Dentro de valor 1 tem 2 e dentro de valor 2 tem 3. Eu estou mandando ele somar isso ali. Então, aqui em total vai ter que aparecer, quando o programa passar por essa linha aqui, ele vai ter que jogar aqui em total o número 5. Então, agora, isso aqui, eu fiz um programa que é como se fosse uma calculadora. Toda vez que eu executar ele vai fazer isso. Então é para isso que eu utilizo variáveis, tá? Para ir armazenando os valores que eu quero para realizar uma operação, que é essa aqui, uma operação de cálculo, que é essa última linha aqui, nos meus programas. Aí você pode me perguntar, Gilson, mas toda vez que eu executar o meu programa, vamos fazer isso aqui, ó. Vou salvar. Toda vez que eu executar esse programa, ele vai dar sempre esse valor. Concordo com você. Vamos matar a cobra e mostrar o pau aqui para vocês entenderem. Vou ter que salvar esse meu programa aqui na aula 8. Vou chamar ele de calculadora. .java. Ah, detalhe aqui, pessoal. Lembra que eu falei que o nome tem que ser sempre o nome que você dá para a classe aqui? Então, antes de salvar, vamos mudar esse nome entrada de dados, era o nome do programa da aula 7. Então, vou mudar para calculadora. Agora vou salvar com outro nome, então eu vou usar o salvar como e eu vou salvar ele na aula 8. Calculadora.java. Salvo. Agora vou lá no MS-DOS aqui, que é a nossa tela preta, e compilo o nosso programa. Então, para compilar, Java C, nome do programa, calculadora.java. Enter. Se não der nenhum erro é porque está tudo correto, não deu nenhum erro. O cursor já... Como é que eu sei que não deu nenhum erro? Porque o cursor já está piscando na linha de baixo e nenhuma mensagem de erro foi mostrada ali. Então eu coloco Java e o nome do programa agora sem escrever .java para executar. Enter. Bom, o programa já executou e já terminou, porque o cursor está piscando aqui. Daí você fala, tá, mas e isso que eu fiz aqui? Olha só, vamos mostrar no slide aqui o que o programa fez. Eu vou simular o que o compilador fez. Quando ele passou por essa linha, ele criou essa variável valor 1 na memória RAM do computador. Aí o compilador foi para a linha de baixo, valor 2. O compilador, cada vez que você executa o programa, ele vai ler linha a linha do teu programa e vai executando. Então, ele criou a valor 2 na memória RAM do computador, passou para a linha 3, criou a variável total no endereço de memória número 6 da memória RAM do computador. Poderia ter criado a variável total em qualquer... Isso aí é o computador que vai lá e cria em qualquer endereço da memória RAM, não é só no endereço 6. Isso aí não interessa, quem faz é o compilador automaticamente para a gente, tá? Ele vai alocando ali as variáveis em qualquer endereço da memória do computador. Bom, aí ele executou essa linha aqui, ó, valor 1 igual a 2. Então, ele jogou o valor 2 em valor 1, na pasta valor 1. Aí o compilador passou para essa linha, valor 2 igual a 3. Tá lá, valor 2 igual a 3. Aí chegou nessa última linha do programa, essa última linha do programa está dizendo o quê? Some valor 1 mais valor 2 e jogue tudo isso na variável total. Sempre a variável que está à esquerda vai receber aquilo que está à direita. Então, total vai receber o resultado aqui.
Aí o compilador vai passar para a linha de baixo, que seria essa, vai ver que não tem mais nada, vai chegar aqui nessa chave e vai chegar nessa última chave aqui e vai ver que terminou o programa. Ou seja, em momento, aí foi o que o compilador fez aqui, ó. Eu executei e ele terminou. Ele fez os cálculos, sim. Internamente na memória está escrito aqui, ó, 5. Só que em momento algum no meu programa eu mandei exibir esse resultado na tela. Então o que eu faço? Agora eu tenho que colocar aquele comandinho lá. JOptionPane. Agora eu vou fazer uma cola, pessoal. Porque eu não sei como que se escreve esse comando. Eu não me lembro. Não me lembro se tem que abrir parênteses e tal. Então o que eu faço? Eu só preciso saber como que era mesmo aquele programa que fazia para mostrar na tela. Aí basta eu ir. Lembra que eu falei para vocês? Que é só daí procurar um livro, procurar na internet. A partir do momento que você sabe o que você quer, fica fácil de descobrir. Então eu vou na aula anterior, ou vou num programa que eu já tenha feito, e dou uma olhada lá em como que se escreve o comando corretamente. Então vamos ver aqui. Opa. Vamos ver na aula. Aqui, ó. Não. Aula 6 não. Vamos ver se na aula 5. Aqui. Na aula 5 a gente fez um programinha que mostrava uma mensagem de olá, de oi na tela. Então o comando é esse aqui para mostrar na tela. Escrevo JOptionPane, coloco ponto, escrevo... Ah, aqui, importante. O J é maiúsculo, o O é maiúsculo. O resto é tudo minúsculo. O P é maiúsculo e o resto é tudo minúsculo. Aí eu coloco ponto, escrevo show, tudo minúsculo. O M aqui do message é maiúsculo. E o D aqui do diálogo é maiúsculo também. Aí abro parênteses, escrevo null, vírgula. Aí aqui é a mensagem que eu quero que seja mostrada na tela. Se eu botasse... Olha só, eu vou deixar do jeito que está aqui esse programa, vou compilar para vocês verem o que acontece. Compilei. Java calculadora. Olha lá, ele vai mostrar oi na tela. Tá? Ele fez o cálculo até essa linha aqui. Na memória do computador está o número 5. Tá? Tá lá, tá guardadinho na memória o número 5, na memória, no local da memória lá total. Tá? No espaço de memória chamado total, existe o número 5 lá dentro. Só que aqui embaixo eu estou mandando ele mostrar a mensagem oi. Então o programa está fazendo exatamente o que você mandou. Poxa, mas seria legal mostrar o total para o usuário. Então, em vez de colocar aqui oi, eu coloco o nome da variável, sem aspas. Tá? Eu vou mostrar a diferença de colocar com aspas e sem aspas para vocês entenderem. Então, eu vou pôr aqui, total. Vou compilar o programa novamente. Deixa eu apagar essas linhas aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, Java... Olha, eu estou na tela preta, tá, pessoal? Java C, calculadora.java. Compilou. Agora, vou executar. Vou limpar a tela. Java, calculadora. Enter. Olha lá, está me mostrando número 5, que é o valor que tem dentro da minha variável chamada total. Bom, aí você me pergunta, Gils, se eu executar o programa de novo, sem compilar, vou só executar o programa, vou chamar ele de novo, ele vai mostrar o número 5 de novo. E se eu executar o programa de novo, Gils, ele vai mostrar sempre o número 5. Por quê? Porque ele está fazendo sempre essa operação aqui. Ó. Você executa ele, ele cria a variável 1, cria a variável 2, cria a variável 3, põe o número 2 dentro da variável valor 1, põe o número 3 dentro da variável valor 2 e põe
dentro de total o resultado da soma entre valor 1 e valor 2 e mostra esse total na tela. Como o valor 1 tem sempre um número fixo no meu programa, ou seja, dentro da minha variável valor 1 está aqui, ó, meu programa já está compilado, ou seja, ele está fechado. E eu estou sempre mandando por o valor 2, e aqui vai ter sempre o valor 3, então o programa naturalmente vai sempre mostrando 5 na tela. Aí você fala, tá, mas esse programa não tem tanta utilidade, né, Gils? Porque ele vai sempre mostrar 5. Da maneira que está aqui, vai. E daí eu vou mostrar depois como que fica mais interessante. Ou seja, nós vamos criar um programinha que o usuário vai digitar os valores a serem somados. Aí fica mais legal. Tá? Agora, vamos voltar lá. É aquela questão da aspas aqui, ó. Por que eu coloquei total aqui sem aspas? Porque eu quero que ele mostre o que tem dentro da variável total. Tá? Se eu colocasse aspas aqui, ó, dentro de total, eu estou dizendo para o programa, mostre na tela a mensagem total. Tá? Eu estou colocando um texto aqui. Eu não estou pegando um valor que está dentro de um espaço de memória do computador. Então, olha só. Vocês vão entender a diferença agora. Vamos compilar o programa. JavaC, calculadora.java. Compilou, não deu erro nenhum. Agora eu vou executar. Então, olha só. Ele está mostrando uma mensagem qualquer aqui. Que poderia ser oi, que poderia ser qualquer coisa. O computador, esse comando entende aqui, esse comando JOP_pane, ele está entendendo que eu quero que mostre esse nome na tela. Se eu tiro aspas, aí ele entende, opa, é para eu mostrar o que tem dentro de uma pasta chamada total. Tá certo, pessoal? Essa é a diferença entre pôr aspas e não pôr aspas. Eu poderia escrever aqui, ó, total, 2 pontos... total da soma. 2 pontos. Olha só, olha o que vai aparecer ali na tela. Deixa eu só dar um OK aqui, fechar o programa. Vamos compilar de novo, JavaC, calculadora.java. Olha lá, o total da soma é só um texto. Dou um OK. Beleza. Eu quero pôr... Eu coloquei esse textinho, ele está entre aspas, beleza. Aí eu posso pôr o sinal de mais aqui e pôr a variável total. Ué, mas o que é isso? Quando eu ponho um mais aqui, ele não vai fazer soma nenhuma. Isso aqui é uma string, é um texto. Quando eu estou somando um texto com algo que é um valor, total é um inteiro, é um número inteiro. Ele vai só juntar esse texto com esse valor aqui. Ele não vai tentar fazer uma soma nem nada. Vocês vão ver aqui. Vamos compilar para vocês entenderem. JavaC. Só lembrando, cada vez que eu faço uma alteração no programa, eu tenho que salvar ele e compilar ele de novo. Então, olha lá, total da soma é esse texto aqui, que é o que aparece aqui. E depois do 2 pontos é o que tem dentro da variável total, que é o que está aqui, ó. Que é o que está aqui. Beleza, pessoal? Então, espero ter clareado um pouco mais o entendimento de vocês. E na próxima aula, a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre variáveis, tá? Para buscar aprofundar ainda mais e deixar bem mais claro, porque esse é um assunto fundamental que vocês vão utilizar sempre nos programas de vocês, tá? Tudo isso aqui, apenas para complementar,
Tudo isso aqui que a gente fez, esse programinha que a gente fez, é a mesma coisa que a calculadora aqui, que é a soma que a gente fez aqui, ó, do número 2, ó, mais o número 3. Quando eu aperto igual, ele dá o número 5 aqui, que é essa operação aqui que está sendo feita, ó. Tá? Então, quando eu digito aqui, ó, número 2, eu armazenei esse número numa variável aqui, ó, chamada valor 1. Por quê? Porque agora eu vou digitar o sinal de mais aqui na calculadora e vou digitar o número 5. Agora o 2 sumiu, ó. Só que o 2 está guardado na variável 1. Tá? Para que eu preciso disso? Porque quando eu for, ó, eu digitei 2 mais, aí eu vou digitar o 3. Aí o 3 está guardado na variável 2, na pastinha 2. Para que eu preciso disso? Porque quando eu for apertar igual na calculadora, ele tem que saber buscar qual foi o primeiro valor que foi digitado para somar com o segundo valor que foi digitado. Então eu tenho que buscar isso dentro da memória do computador. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, como eu já disse, vou continuar falando mais sobre variáveis. Conforme eu vou falando, eu vou me lembrando. Só mais um detalhe. Digamos que, olha só, eu disse na primeira aula que a gente começou a falar de memória do computador e sobre variáveis, eu falei que a memória RAM é uma memória que ela é temporária. Ou seja, se eu tenho o valor 2, o número 2, dentro da minha variável valor 1, e eu tenho o número 3 dentro da minha variável valor 2, e eu tenho o número 5 dentro da minha variável total, enquanto o meu programa estiver executando, que é o que eu vou mostrar aqui, ó, meu programa ele está executando, está aqui, ó, está o número 5 ali, bonitinho. Enquanto ele está executando, esses valores aqui estão armazenados lá na memória RAM do computador. A partir do momento que eu fecho o meu programa ou clico em OK aqui, veja que o cursor volta a piscar aqui, ó. Quer ver, ó? Vou executar, vocês vão ver. Ó, tá vendo lá atrás que o cursor não está piscando? É porque o programa está executando, ele está aqui. Ele só vai parar de executar quando eu clicar em OK, ó. Cliquei em OK, aí o cursor voltou a piscar aqui. Então ele parou, o programa fechou. A partir do momento que o programa fecha, essas variáveis aqui, total, ela some, valor 2 some, valor 1 some, ela é limpa do computador, ela é limpa da memória, para que novas variáveis possam ser criadas aqui na memória RAM do computador. Tá? Imagine que a memória RAM tivesse só essas 10 pastinhas aqui. Então, cada vez que o programa termina, ele limpa as variáveis que ele usou. É como se a gente usasse a gaveta eu tivesse um guarda-roupa cheio de gaveta para colocar minhas meias ali. A partir do momento que eu vou me mudar da casa, que eu não vou mais usar aquele guarda-roupa, eu tiro as minhas meias e levo embora e as gavetas ficam desocupadas para que outra pessoa possa guardar as meias dela ali dentro. Então é por isso que quando o programa termina, ele limpa as variáveis que ele utilizou. Ele limpa a casa. Então é assim que funciona. E outra coisa, ó, valor 1, valor 2, está tudo lá as variáveis de novo. Por que eu disse que a memória RAM é temporária? Porque se a energia do computador acabar, tudo que estava armazenado dentro das variáveis do computador some, ela é limpa. Quando eu ligar o computador de novo, nenhuma variável está lá. Ou seja, as minhas meias ou os meus valores que estavam guardados dentro de cada gavetinha do computador ou do meu guarda-roupa vão ter sumido. Então aquele valor, o número 2, o número 3 da variável 2 e o número 5 da variável total vai sumir. Tá? Aí, e como é que eu faço? Então eu queria guardar esse número 5 aqui, eu queria guardar para sempre. Porque sempre que eu abrisse o meu computador,
eu tivesse lá esses meus números guardadinho, bonitinho. Aí é o que a gente faz dentro do nosso programa, que é ter um botãozinho salvar. A gente criaria um botão salvar que quando o usuário apertasse ali, a gente pegaria tudo que tem dentro dessa gaveta total aqui, por exemplo, e guardaria dentro do HD, que é uma outra memória que existe dentro do computador, só que ela não some as informações dali, mesmo depois que eu desligue o computador. Mas esse é o assunto que fica para a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Como eu disse, vocês vão se tornar excelentes profissionais em Java. Continue estudando o nosso curso. Desejo sucesso, um abraço e até a próxima.